Programa Família de Deus no ar. Vamos permitir esta alegria que possa contagiar todo o nosso ser. Vamos fazer como temos feito neste momento. Todo sábado, com início às 12 horas, fazer deste momento como um altar para o encontro com o Senhor. Fomos chamados, fomos convidados, convocados por Deus mesmo. E é por meio do poder do seu Espírito que estamos reunidos aqui, neste momento. Simplesmente para louvar e glorificar o nosso Deus. Pois é por meio da partilha, da nossa partilha, por meio desta troca de experiências é que nós louvamos o nosso Deus. Nós glorificamos o nosso Deus com o nosso gesto, com o nosso ato, com a nossa partilha, com a nossa conversa. É o encontro com Deus porque falamos das coisas de Deus a partir das nossas próprias. Como sempre tenho dito, não podemos dissociar a nossa realidade humana com a realidade divina. Viemos desta realidade, voltaremos a ela. E devemos estar aqui nesta nossa existência, neste processo dinâmico do existir, por estar mergulhados no próprio Espírito de Deus, para que nos conduza, para que ilumine todo o nosso ser, nossa mente, nossa inteligência, para que possamos nós conscientizarmos de nossos sentimentos, de nossos pensamentos, da nossa crença, e manter firme esta fé, essa certeza de que viemos das mãos benditas de Deus e lá voltaremos. Mas neste intervalo da existência e da inexistência, nós temos um processo existencial. Nós existimos e devemos neste processo, neste período existencial, celebrar vida, esse dom maior que Deus nos deu. Esse dom que está em nós desde o início, desde o princípio. Este sopro vital. Este sopro com o qual nós somos animados a esta caminhada, a este caminhar. Portanto, esse momento é um momento de alegria, é um momento de encontro, um momento de partilha, um momento de reflexão. Eu os acolho num grande abraço fraterno. Que Deus os abençoe. E já agradecendo, porque temos a certeza desta bênção. Vamos então nesta tarde, deste dia especialíssimo, pensado, arquitetado, sonhado por Deus mesmo antes que o mundo fosse mundo. Vamos então aproveitar este momento. Vamos dedicar totalmente, radicalmente, plenamente ao nosso Criador. Esse Deus de misericórdia, esse Deus do amor. Esse Deus que é amor. Pois bem, nós temos colocado sempre uma analogia entre a realidade conjugal, esta realidade nupcial, esse esteio da realidade nupcial, com uma tenda, com uma barraca. E temos dito o porquê desta analogia. Inicialmente porque é uma estrutura frágil. Devemos tomar em consciência de que esta realidade conjugal é uma estrutura frágil. Não existe uma legislação, não existe nada que obrigue os seres que compõem esta conjugalidade a manter esta sua fidelidade a este processo. Por isso ela é frágil. É uma estrutura montada, criada, elaborada e sustentada simplesmente pelo querer, pelo aceitar, pelo desejar, pela opção humana. Pois é uma realidade construída de humano para humano. É uma realidade construída com seres humanos, com todas as características desse ser. Por isso uma realidade frágil. Uma realidade que precisa, que necessita. Uma realidade que tem como alicerce essa decisão, essa opção dos dois. E é uma opção única, uma opção em comum. Há uma comunhão nesta opção. Ambos querem esta caminhada. Ambos aceitam essa caminhada, aceitam esse desafio
e prometem um ao outro, prometem a Deus, que é o Senhor desta realidade, prometem uma fidelidade a este processo. Nós já sabemos, e aí está a estrutura que suporta esta tenda, suporta essa barraca. Aí está a estrutura que suporta a conjugalidade. É a fé. Fé é esta crença, este acreditar de que esta estrutura é algo pensado por Deus. É algo que faz parte de Deus. É uma realidade intrínseca. A vida conjugal não é algo criado por nós, não é algo criado pela autoridade civil, não é algo criado pela legislação, nem pela própria igreja. Isto é uma vontade de Deus. Este convívio de um homem e uma mulher, a que nós chamamos conjugalidade, é algo pensado por Deus. É um dom de Deus. O dom conjugal é um dom que nos faz, nos torna esposo e esposa. Um dom em que somos agraciados para podermos vivenciar esta situação esponsal. É uma realidade a qual, portanto, não depende de nós querermos construí-la. Não. É algo que nos é dado, nos é agraciado com o dom esponsal. O dom que nos faz, o dom que nos permite chegarmos a uma aproximação um do outro. A aproximação dos dois tipos diferentes de expressar a humanidade. A masculinidade e a feminilidade. O jeito masculino de ser humano e o jeito feminino de ser humano. Aí também a fragilidade. Dois seres tão diferentes na sua formação, no seu entendimento, no seu pensamento, no seu agir, nos seus valores, não só no sentido biológico, genético, no sentido fisiológico, anatômico, mas também em todo este sentido de ser a mesma natureza. Então somos iguais na natureza e profundamente diferentes em todos esses itens que eu mencionei. E aí o desafio, portanto, a realidade conjugal é um desafio, é uma tarefa, é um trabalho a ser executado. É algo que não está pronto como nós não estamos prontos. Daí o dinamismo dessa realidade. É algo que caminha, é algo que progride, é algo que vai sendo iluminado passo a passo, é algo que vai ser construindo passo a passo. É uma tarefa, isto, uma tarefa conjugal. É uma tarefa na qual nós temos 100% a presença do Senhor. A presença de Deus nos agraciando com seu próprio Espírito, nos fortalecendo essa caminhada. E por outro lado, nós temos esta graça de entendermos que depende de nós. 100% depende de nós, humanos, nesta tarefa. 100% nós necessitamos, precisamos e sentimos esta falta da intervenção de Deus, do auxílio de Deus. Tudo depende de nós humanos, mas temos a certeza que tudo dependemos de Deus. Se é uma realidade divina, se é uma realidade de Deus mesmo, há necessidade de que haja, por meio do próprio Espírito de Deus, pelo próprio Espírito de amor, nos conduzir nessa caminhada, dando passos num crescimento constante. Por isso nós ouvimos muitas e muitas vezes casais já juntos há 50, 60 anos, e dizem, se eu soubesse isso antecipadamente, se eu soubesse isso há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, eu estaria numa vida diferente. E eu digo a vocês que o tempo não interessa. A ação de Deus extrapola o tempo e o espaço. Para você é agora, sempre para cada um de nós é o agora, hoje, agora, neste momento. Agora glorifica os teus filhos para que teus filhos possam te glorificar, Pai eterno. Agora, neste momento, Pai Santo, glorifica essa nossa realidade conjugal
para que nós possamos glorificá-lo na nossa comunhão, na nossa convivência. E assim é, por isso a comparação. E a comparação tem algo mais profundo ainda. Nós sabemos, então, que essa estrutura que suporta a barraca é a estrutura que suporta a realidade conjugal. E essa estrutura se chama fé. Fé é esta crença, essa certeza de que isto é arquitetado por Deus. Isto é pensado por Deus. Então eu tomo consciência de que minha realidade conjugal é obra de Deus, é pensamento de Deus. E eu, como um instrumento em suas mãos, me coloco como um elemento ativo, um elemento presente nesta realidade. Me tomo a consciência de que sou um instrumento preciosíssimo nas mãos de Deus, para que esta realidade conjugal se concretize, para que este lar se estabeleça. E já dissemos várias e várias vezes, este lar que vai sendo construído, edificado e consolidado pelo esposo e pela esposa, nada mais é do que um altar edificado na estrada da vida. Um altar que fisicamente eu entendo como o meu lar, o espaço onde eu habito, o espaço onde eu celebro vida com minha esposa, o espaço no qual nós manteremos uma comunhão, uma convivência. Fé é acreditar, fé é crer, fé é entender que é a estrutura desta caminhada. Portanto, não poderemos jamais efetuar qualquer tarefa conjugal se nós não tomarmos consciência de que ela é um plano de Deus. Faz parte dos desígnios de Deus. Isto quer dizer que enquanto eu convivo com minha esposa, eu estou nada mais, nada menos do que ofertando a Deus um sacrifício de louvor. A nossa convivência será isso, uma entrega constante e permanente, um aceite permanente, uma compreensão permanente, uma reciprocidade nesta caminhada, uma ajuda mútua, esposo para com esposa, ou seja, masculinidade para feminilidade e vice-versa, feminilidade para masculinidade. Ou seja, o esposo para a esposa e a esposa para o esposo, numa caminhada constante, à luz do Espírito. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com o segundo momento de Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus no seu segundo momento. Essa caminhada, nesta conjugalidade, é algo tão impressionante que extrapola tudo aquilo que nós podemos imaginar, pensar, consolidar humanamente, ou seja, pela nossa razão. É muito mais que isso. Esta realidade extrapola o tempo e o espaço. Essa realidade faz com que haja uma comunhão permanente e eterna entre todos aqueles em que assumem esta postura como membros de uma família de Deus. Por isso nós queremos agradecer de coração e um abraço fraterno, um abraço carinhoso em todos vocês que aqui estão, todos vocês que aceitam este convite, aceitam esta convocação. E junto estamos aqui, partilhando, falando, refletindo sobre nossas realidades. E de uma forma muito especial, e nós temos isto como pano de fundo, é esta realidade conjugal. Esta realidade a qual o esposo e a esposa estabelecem, confirmam, edificam, elaboram e continuam mantendo solidamente fixado no solo da existência. Portanto, eu agradeço a todos vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a rádio do associado AM 1060, e agora também 90.9. E de uma forma especialíssima, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus,
Vocês que nos sintonizam pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. A vocês que nos ouvem nos rincões mais longínquos desta rádio, deste espaço onde são criadas estas ondas. Nós rogamos a Deus que essas ondas sejam ondas de amor e que atinjam os corações mais necessitados, os corações que buscam, os corações que anseiam por uma vida em paz e em amor. A mensagem é para você que abre seu coração, que abre sua mente, que abre suas mãos, como que mendigando esta graça de Deus. Essa é a nossa postura. Nada temos, nada sabemos e somos iluminados pelo Espírito de Deus. Portanto, a todos vocês, eu agradeço de coração estarmos aqui sentados à mesa da partilha, à mesa da refeição da palavra, porque só assim nós poderemos caminhar. Não caminhamos sozinhos, isolados, caminhamos em comum unidade, caminhamos juntos, caminhamos buscando uma comunhão. Por isso, meu abraço. Que Deus os abençoe, que Deus realmente coloque na consciência de cada um de vocês essa dimensão da vida esponsal, porque nada mais, nada menos, nós refletimos ao mundo e somos chamados a isso, a refletir ao mundo esta fidelidade do amor de Deus por nós, a fidelidade do amor de Deus a seu povo. Nós somos não só testemunhas disso, mas nós somos aqueles que expressam ao mundo este amor. Com nossa vida esponsal, nós somos responsáveis para semear no mundo esta certeza de que estamos buscando uma convivência, uma comunhão, uma união com. E vamos sendo amalgamados, vamos sendo unidos. Vamos estabelecendo essa comunhão no poder de Deus mesmo. É por força do seu Espírito. Este Espírito de amor que une Pai e Filho. Esse Espírito de amor que é capaz do Filho falar: quem me vê, vê o Pai. Se não crê nisso, acredite nas obras. As obras que eu faço são obras do Pai. Nós, esposo e esposa, nós, esta realidade conjugal, estamos sendo chamados a expressar, a refletir no mundo este amor fiel, este amor eterno, este amor que consolida duas pessoas, este amor que tem o poder de manter Pai e Filho numa comunhão profunda, ao ponto de estabelecer uma trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós olharmos nesta linha, nesta dimensão, se nós mergulharmos nesta verdade, nós temos esposo e esposa, poderíamos dizer, nós temos esposo e esposa no Espírito Santo. Há toda essa formação trinitária, esposo e esposa no Espírito Santo. Não existe, então, conjugalidade sem a luz do Espírito. Não existe conjugalidade sem consolidar este amor, unindo o esposo e a esposa e vice-versa. É uma união que extrapola todo e qualquer sentido e compreensão humana. É transcendente. O amor que une essas duas pessoas, esses dois seres humanos, na sua diferença de modo de ser, somos diferentes, pois somos sexuados. Como sexuados, nós compreendemos as coisas de forma diferente. Nós agimos, nós pensamos, nós atuamos, nós vivemos com valores totalmente diferenciados. Como esposo que sou, masculino que sou, em toda a minha expressão física, minha expressão ética, moral, minha expressão de sentimentos é masculino. E você, minha querida esposa, eu tenho certeza absoluta, a partir desta realidade, desta consciência em mim, saber que você é assim também, um outro ser, um outro eu.
com suas características próprias, maneira de pensar, de agir, de falar, de compreender seus valores, enfim, sua formação totalmente diferente. E eu então me reporto que a diferença a qual eu entendia, psicológica, anatômica, fisiológica, tem muito mais que isso. Há toda uma formação, há todo um matriciamento diferenciado, uma humanização por meios diferenciados. Você em sua família, você que começa a existência nessa determinada família. Você tem todo um processo, minha esposa, de humanização na sua família, com os valores, com os princípios éticos, morais, com a própria religiosidade. E eu, toda a minha característica pessoal, formado numa outra família, formado de uma outra forma, uma outra dimensão, e nós trazemos então, carregamos em nós todo esse matriciamento humano, esta humanização. Você foi humanizado em sua família e eu tive um processo de humanização na minha. Agora nós tomamos uma decisão de uma vida em comum. Isso tudo são fatores aos quais nos leva a conflitos. Nós vamos conflitando esta caminhada. Você não pensa como eu, nem eu como você. Esta é a certeza absoluta que temos. Então é uma caminhada constante. Mas eu gostaria, neste sábado, em que nós fixássemos de uma forma muito clara, muito precisa, nestas estacas que sustentam a barraca. Na comparação, na analogia que nós fazemos, nós podemos entender e eu vou tentar me explicar. Esta barraca, ela é estirada, ela é esticada, ela é fixada por meio de pequenas cordas que são puxadas, que são esticadas e são fixadas em estacas, que no linguajar de camping nós chamamos de espeque de ferro, de aço, de madeira, enfim, estacas as mais diversas possíveis, com a sua espessura, com o seu comprimento, dependendo do chão, dependendo do local onde vai ser armado esta barraca. Se areia, se terra, se barro, se terreno pedregoso, enfim. Dependendo do terreno, nós vamos utilizar uma estaca específica e especial. Podemos dizer, então, que dependendo da realidade conjugal, deveremos usar estas estacas próprias. Não adianta eu, por exemplo, armar minha barraca num terreno arenoso com um espeque, com uma estaca de tamanho diminuto e fino. É claro que esta areia ela não vai fixar e é suficiente para que o próprio vento puxe a barraca, puxando, estirando estas cordas e arrancando a própria espeque da areia. Dizem assim aqueles que acampam: num terreno arenoso devemos colocar uma estaca com dimensões propícias e assim mesmo se pudéssemos colocar uma pedra sobre a estaca para mantê-la fixa no local. Claro que nós podemos compreender já que se for numa terra é muito mais fácil fincarmos uma estaca e ela fica firmemente ali, pronta a suportar esta corda da barraca com todas as intempéries do tempo. Se imagine se há um terreno encharcado, um terreno como de banhado, onde eu posso fixar minha estaca, ela vai ficar amolecida, ela vai ficar fragilizada. E assim é então. Nesta comparação, nós vamos fixar estas estacas para suportar a barraca. E eu gostaria de comentar rapidamente, como o horário nos permite, mas sobre estas 3 estacas, esse tríduo de suporte, esta trindade que manterá a minha conjugalidade em pé, manterá a minha conjugalidade suportada. Uma das estacas chama-se humildade, realmente.
Se eu não fixar em mim esta condição humilde, vai ser difícil manter uma comunhão. E tudo deve partir de mim, da minha realidade, da minha postura esponsal. Eu, como esposo que sou, eu tenho que manter essa humildade. Nós podemos compreender isso, entender isso. Vivemos numa sociedade machista, onde, velado ou não, o homem é que manda, o homem é a força, o homem é a última palavra, o homem é aquele que impõe, o homem é aquele que mantém a caminhada. Isso fortalece e alimenta essa postura machista. Eu sou mais que você. Eu, como homem, domino mais do que você. Eu detenho o poder. E aí está, nesta analogia, a dificuldade em manter em pé essa estrutura conjugal. Humildade. A humildade é este dom que Deus nos dá e que nós vamos agora alimentá-lo com as virtudes, às quais vamos mantendo a comunhão. Humilde é reconhecer a sua limitação, é reconhecer a sua pequenez, mesmo como homem que sou. Eu tenho a mesma dignidade de você, minha esposa. Eu tenho a mesma importância, eu tenho a mesma autoridade, eu tenho a mesma postura, a mesma presença que você nesta realidade conjugal. Não há mando, não há poder, não há força, não. Há uma comunhão de realidades, há uma comunhão de aspectos característicos de mim, como ser humano masculino que sou, e de você, como ser feminino que é. Nesta comunhão vamos caminhar junto. Para caminhar junto eu tenho que compreendê-la. Mas para compreendê-la eu tenho que começar a me autocompreender. Eu não consigo expressar um amor a você, criatura de Deus, se eu não entendo e se eu não reconheço a minha própria limitação. Se somos humanos, a minha limitação é a sua. Os meus princípios são seus. As mesmas características humanas são suas, com toda a diferenciação que eu já falei. Há uma igualdade na própria natureza e uma infinita desigualdade naquilo que somos. O que precisa nesta caminhada, por meio da humildade como estaca, humildade que sustenta, por exemplo, a própria fidelidade. A fidelidade é o processo. Se eu não amarro esta corda da fidelidade na estaca da humildade, dificilmente eu vou manter a minha fidelidade a este processo. E sempre tenho dito, a fidelidade é muito mais do que fidelidade a uma pessoa. Fidelidade a uma pessoa é muito fácil. Eu posso ser fiel às tuas vistas. Eu sou fiel na tua presença. Eu sou fiel enquanto estamos juntos. Mas na ausência, na distância, no anonimato, eu posso ser infiel. Eu sou infiel naqueles momentos aos quais eu não vivo esta humildade, a ponto de te abraçar, a ponto de compreendê-la, a ponto de entendê-la. Humildade é a partir da minha própria limitação, reconhecer a sua limitação. Humildade é a partir da minha compreensão, da minha pobreza, da minha miséria como ser humano, de toda a limitação que eu tenho na minha humanidade. Reconheço em você essas limitações, reconheço em você esta fragilidade, portanto, reconheço a partir da minha infidelidade a sua infidelidade. E como eu disse, infidelidade não é só no sentido sexual, infidelidade é no sentido da sua sexualidade. A maneira feminina de você expressar a humanidade, a maneira masculina de eu expressar a humanidade. Humildade é acolhê-la na sua humanidade. Humildade é não só acolhê-la, como promovê-la em sua humanidade, aceitá-la, ampará-la, e assim nós começamos a perceber todas as
cordas que são puxadas e que são estiradas e amarradas nesta estaca da humildade. O processo humano consolida-se com esta estaca. Se porventura ela afrouxa ou ela não existe, minha fidelidade encolhe-se, minha solidariedade diminui, minha subsidiariedade inexiste. Mas nós temos outras estacas que não podemos esquecer. Nós temos, por exemplo, a estaca do perdão. Esta estaca a qual vai segurar as cordas da ternura, do respeito, do conhecimento, da compreensão, a estaca do comprometimento. Perdão é uma atitude, perdão é um comportamento, não são palavras, não são simples gestos, é um comportamento todo, é todo um alicerce de um diálogo. Perdão não é desculpa, não é desculpar. Nós não podemos e não temos o direito de retirar a culpa de quem quer que seja. Nós podemos perdoá-la, isto sim. Culpa é uma coisa. Culpabilidade é a responsável, é a consequência daquele que cometeu a falta. Perdão é tirar do seu coração aquela ferida que este gesto infiel causou em seu coração. Este é o problema. O problema é quando há algum ato, algum gesto, alguma palavra, algum momento que nos fere, nós fazemos desta ferida uma arma extraordinária de vingança. Se eu sofri tanto com este teu gesto, minha vontade é fazê-la sofrer na mesma intensidade. Da cá, toma lá. Esta é a visão do mundo. O mundo nos forma, o mundo nos matricia nesta situação. O perdão é este abraço a partir da humildade, respeitando-a, entendendo-a e fazendo com que você volte a caminhar, volte a buscar aquela meta pré-estipulada, buscar aquele ponto ao qual nós tentamos chegar. O perdão é uma atitude permanente e constante. Quantas vezes devo perdoar? Perguntaram a Jesus. 7 vezes? Ou seja, plenitude? Jesus fala mais ainda, é mais que isso. Sempre o Evangelho é mais do que isso. Sempre o Evangelho extrapola totalmente, completamente a nossa visão humana, simplesmente. Essa visão temporal, essa visão que um dia deixará de existir, essa visão da pequenez, da limitação humana. É algo que nos permite a voar, a estender sem limites esta compreensão. Transcendência é isso, é transcender tudo aquilo que nos prende e nos limita. E nesta transcendência, o perdoar, é este abraço carinhoso, afetivo, esse abraço de perdão é que te faz reconduzir a caminhada nos mais altos dos céus. Perdão é assumir a sua realidade, abraçar a sua realidade e com esta palavra eu te perdoo. Simplesmente há um ressuscitar em sua alma, um novo nascimento, uma nova vida que planifica-se em você. É este amor que extrapola toda a condição humana, levando-a, minha querida esposa, aos mais altos dos céus. Perdoar é esta atitude, este comportamento levado pelo Espírito, idêntico ao Filho, no poder, na visão, no plano do Pai. Eu te perdoo. A presença de Jesus no mundo, a presença do Cristo entre nós, é estabelecer esta relação de perdão, este relacionamento de perdão, ao qual em qualquer momento da minha existência, a qual em qualquer atitude e comportamento meu, eu sinto este abraço que perdoa,
E ele, olhando em meus olhos, disse: eu te perdoo. Eu te dou meu perdão. Este olhar de Jesus para comigo é o mesmo meu para com os meus. Meu olhar para aqueles que estão próximos e de uma forma muito especial. É especialíssimo, eu diria, é o olhar do esposo para com a esposa. O olhar de Jesus, o esposo divino, a sua igreja, a sua esposa. Assim, meu amor masculino deverá se assemelhar ao amor de Jesus à sua igreja. Este amor que protege, esse amor que ampara, esse amor que impulsiona, esse amor que entusiasma, esse amor que cresce, esse amor que dá nova vida. Assim devo eu amar minha esposa, com este amor, não o amor apaixonado, de escrever coraçãozinho nas árvores, é muito mais que isso. É um amor que perdura nesta parte finda, nesta realidade temporal do ser humano, que é a sua própria existência, extrapola porque é um amor eterno. Eu posso perceber, eu posso sentir em mim quando você me ama assim, quando se tem gestos, quando você tem atitudes, um comportamento de perdão. Eu experimento em mim esse perdão, como tenho experimentado constantemente e permanentemente o perdão de Jesus, o Cristo, para mim. A cada momento em que na minha humildade eu reconheço minha pequenez, minha parcela de infidelidade, eu sinto, eu experimento este abraço dizendo: de fato, eu te perdoo. O momento em que eu percebo, o momento que eu identifico minha infidelidade, eu experimento logo em seguida o abraço de Deus, dizendo: eu te perdoo. Aliás, eu sei, eu conheço você. Antes que o mundo existisse, eu chamei você à existência. E Deus conhece profundamente o meu coração, minha alma, minhas intenções. Antes mesmo que a palavra venha à boca, Ele já sabe. E este perdão, portanto, é um gesto não só permanente e constante, mas um gesto de início. É Ele que toma a iniciativa. Se porventura nós, esposo e esposa, sentarmos numa partilha, num diálogo, e eu expressar a minha falha, a minha deficiência, expressar minha postura que feriu teu coração, eu perceber em você já este comportamento de eu te perdoo, tal qual o pai do filho pródigo. Quando vem a distância, o pai corre a seu encontro, o abraça e ele diz: pai, perdoa. E ele põe a mão na boca de silêncio, meu filho, não precisa falar nada, eu te perdoo. Lindo é isto, quando esposo e esposa estiverem prontos, aptos, acolhedores nas suas humildades, em perdoar-nos mutuamente, um ao outro. Perdão constante. Eu te perdoo. Em nome desta Trindade Santa. Vamos ao nosso pequeno intervalo. Voltaremos a seguir com Família de Deus. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família de Deus, no seu derradeiro bloco. Pano de fundo deste sábado: humildade, perdão e reconciliação. Estas três estacas que sustentam a barraca. Estas três estacas, esses três suportes, essas três condições de vida que mantêm esta conjugalidade em pé. A humildade me leva numa postura de perdão. Se eu não perdoo, eu não atingi em profundidade esta minha humildade. A minha humildade me faz, a humildade me dá consciência. A humildade ilumina todo o meu ser de que eu sou pecador.
por mais que eu tente, com minha força humana, em vivenciar estes dons, exercer esta maneira de ser, executar esses valores, eu não consigo perdoar. Quando eu percebo minha limitação, quando eu percebo minha pobreza, minha pequenez, quando eu percebo a minha dificuldade em amar, eu sou brindado, eu sou mergulhado neste espírito de amor, esse espírito de reconciliação. E aquilo que talvez fosse uma virtude, que talvez fosse um dom, passa a ser agora algo existencial em minha vida. Perdão. E como eu disse, não é desculpa. Eu não retiro a culpabilidade sua. Isto é algo seu com seu Deus. Isto é algo seu com o amor. Como você vai trabalhar, como você vai fazer com isto, é você com você. Eu não posso desculpá-la, eu não posso retirar a culpa, eu não tenho este poder. O que eu posso, isto sim, é retornar você à caminhada, abraçar você com amor do perdão. Este amor do perdão faz com que você reconheça os seus erros e acolha esta dimensão de amor que nos faz, que nos reconduz a caminhar. Quando eu confesso, quando eu reconheço minha pobreza, quando eu tomo consciência de minhas limitações, mas não só minhas limitações, mas minha pequenez, minha fragilidade, mas os momentos aos quais eu exerci minha vida baseado nestes pontos. Eu reconheço o meu pecado, o momento em que o Espírito mesmo me conduz a esta consciência. O que fiz não devia ter feito, o que dito não devia ter dito, aquilo em que eu fui não deveria ter sido. Por isso, me perdoe, meu Senhor. Mas pedir perdão a Deus é fácil, porque eu tenho certeza absoluta que Ele me perdoa. Agora, pedir perdão à minha esposa, pedir perdão a você, meu irmão, por algo que eu tomo consciência no próprio Espírito, o Espírito que revela esse meu pecado. O Espírito é que revela, ele não acusa, ele não aponta, mas ele revela. E eu percebo minha limitação sendo exercida, sendo executada num gesto, numa palavra, num julgamento, enfim, algo no mais profundo de mim mesmo. Então é um momento em que eu chego e peço perdão, mas em uma pessoa, em um ser que olha para mim, meus olhos, um ser que se aproxima de mim, do meu ser, um ser em que num diálogo, ou seja, numa expressão mais profunda da nossa sexualidade, como linguagem que é, eu não só ouço a palavra, eu te perdoo, mas eu percebo também a sua maneira de ser, a sua aproximação, o seu abraço carinhoso, o seu olhar misericordioso. E meu coração se enche de alegria novamente, sabendo que aquela minha infidelidade, aquele meu pequeno não no relacionamento, ele é envolvido, ele é desaparecido, apagado pelo amor. O amor tudo pode. O amor regenera, o amor restaura. O amor é um novo alento, é uma nova vida. O amor é este ressuscitar constante. O amor é saber que a cada dia eu ressuscito um pouco, porque cada dia eu desapareço um pouco. A minha existência vai diminuindo passo a passo. Um dia para o outro é um dia a menos de minha existência e um dia a mais na minha glorificação. Eu vou sendo glorificado. Eu vou experimentando esta ressurreição. Eu não preciso, literalmente, de perder a minha existência para poder ressuscitar. O lindo é isto, é que Jesus naquele momento pascal, Jesus naquele momento ao qual ele celebra a Páscoa, que nada mais era do que uma celebração de libertação, de liberdade. E quando Jesus passa,
por este processo pascal e fala a seus discípulos palavras lindas, palavras que emocionam, palavras que consolidam em nosso coração esta certeza, esta fé. Porque ele coloca-se como o próprio testamento e fala a seus discípulos tudo aquilo que ia acontecer. Ele precisava passar por isso tudo para que Deus fosse glorificado. Assim somos nós. Nós temos que, nesta convivência, experimentar essa dimensão de Páscoa, essa dimensão do ressuscitar. Nova criatura somos. Eu, quando iniciei esta caminhada consciente, eu comecei a perceber esta alegria que brota em meu coração a cada dia que amanhece. Porque hoje toma consciência, a cada dia é um ressuscitar numa nova criatura. A velha criatura vai passando, vai ficando, e no próprio processo existencial, no próprio processo de humanização, eu vou me percebendo a cada vez mais humano, ou seja, eu vou me percebendo cada vez mais limitado, mais frágil, ao mesmo tempo, uma força descomunal, uma força que extrapola a minha razão, que é a força do amor, e que é a presença de Deus mesmo, pois Deus é amor. Assim, meus queridos irmãos, à medida em que eu vou caminhando nesta humildade, eu busco perdoar a todos vocês, porque reconheço a dificuldade nesta caminhada, reconheço este processo de humanização, este processo de divinização. À medida em que nossa humanidade vai desaparecendo, vai aparecendo esta pequena humanidade ungida por Deus no próprio Espírito. E o Espírito que me conduz, o Espírito que me entusiasma, o Espírito que me sustenta, é o Espírito que traz esta luz ao meu entendimento. E nos leva a tudo isso à reconciliação, a terceira estaca, o terceiro suporte da minha humanidade. O primeiro suporte que nos dá consciência do ser divino que sou. A reconciliação é este processo ao qual estabelece em mim um novo nascer, um novo nascimento. Ressurjo dos mortos. Se a morte é um processo diário, constante, ininterrupto, a divinização também o é. A cada dia em que eu morro na minha consciência humana, eu ressuscito em a minha inteligência iluminada pelo Espírito. Portanto, é um renascer constante. Hoje ressuscitei de ontem. Hoje estou mais apto a glorificar meu Deus com os meus gestos, com minhas atitudes, pois a minha oração é constante. Glorifica, Pai Santo, teu Filho, para que teu Filho glorifique os irmãos. Este é um processo nosso. A reconciliação é abraçar este ser que desvirtuou, este ser que adulterou o caminhado, e recolhê-la, conduzi-la novamente, como se dissesse: minha querida esposa, volta comigo, vamos voltar a esta conjugalidade. Ah, mas eu não preciso falar nada, nem eu, porque a sua atitude de amor é a mesma qual eu experimento quando a perdoo. E o perdão deve ser algo dado pelo esposo e pela esposa, um ao outro, todo dia. Diz assim: antes de dormir, antes de nós findarmos o nosso dia, nos perdoamos mutuamente, num processo reconciliatório. E é isso que nós vamos pedir hoje, neste sábado, muito especial. Pai Santo, Pai amado, nós queremos agradecer do fundo de nosso coração por esta luz que vem sendo derramado em nós, passo a passo, pelo seu Espírito de amor. Santo Espírito, nós te agradecemos profundamente pela luz que nos ilumina nesta caminhada. Pai Santo, Pai amado, nós queremos agradecer pela nossa realidade conjugal,
que um dia foi estabelecido com a nossa própria existência. Quando nós iniciamos a nossa existência já no útero materno, nós fomos agraciados com o dom da conjugalidade, o dom esponsal, um dom que vai surgindo passo a passo, momentos aos quais eu vou me aproximando de você. A aproximação dada por este amor conjugal, o amor que brota deste dom nupcial, o dom ao qual nós vamos fazendo parte de uma família humana, mas extrapolamos no amor isto. Somos a família de Deus. Caminhamos todos juntos, embora individualizados na sua própria conjugalidade, vivemos em conjunto, em comum, vivemos comunitariamente, em busca da casa do Pai, em busca de executar o seu reino, elaborar o seu reino, consolidar o seu reino, porque na nossa humildade, e nos ilumina isso, Pai Santo, mostra a nossa pequenez, com o teu tanto espírito, com todo o carinho, mostra a nossa limitação. Nós agradecemos por esta força do perdão, por essa força que nos une cada vez mais, e de uma forma muito especial, pela nova vida que se restabelece a cada momento, na reconciliação. Que seja louvado, bendito e glorificado agora e para sempre, esta Trindade Santa que nos mantém nesta caminhada. Muito obrigado. Louvado seja, glorificado seja, e que possamos nós a cada instante ofertar nossa vida como uma oferta de louvor neste altar da vida. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença mais uma vez de todos vocês, porque a sua presença, a sua audiência que nos impulsiona a caminhada. E nós queremos convidá-lo, convocá-lo, mais que isso. Nós queremos chamá-lo, ofertar este amor, para que no sábado que vem possamos estar juntos novamente e de mãos dadas louvar, glorificar nosso Deus e caminhar na estrada da vida em direção à casa do Pai, porque nós não vamos parar de falar, comentar, testemunhar o que temos vivido, aprendido. O amor de Deus. Eu os convido então, sábado que vem, aqui juntos, pois isto é um processo de evangelização e evangelizar é preciso. Que a família comece